saúde aos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube. Estamos dando início a mais uma aula de discipulado com a homilética. E nós vamos agora ler a palavra devocional, ministrar um pouco da palavra para poder entrar num assunto novo, que é o que é salvação, é a doutrina da salvação. E a gente vai estudar sobre a salvação. Estamos dando início a essa disciplina, a disciplina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, a gente vai ler em Marcos 10. É no Novo Testamento, irmão. No Novo Testamento. Depois de Mateus. O Evangelho escrito por Marcos 10, de 46. Glória a Deus. A gente está chegando já no primeiro ano, já a gente está começando daqui a pouco o primeiro ano de curso, tá bom? Aí, daqui por diante, os irmãos devem perseverar, devem não faltar, porque vai esquentar mais. E eu quero ver vocês formando, né? Geralmente curso teológico é assim, começa uma multidão, mas nem todos vão até o final, porque é uma luta, é uma guerra, e outra coisa, você tem que querer, Se você quiser, ninguém vai impedir, ninguém. Pode atrapalhar, mas impedir não, você chega lá, certo? Então, é só querer. E quando é coisa para o meu Deus, eu faço questão de querer. Quando é algo que vem do meu Deus para mim, eu estou lá. Todos acharam? A gente pode ler? Diz assim, olha. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó, os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Obrigado a Deus por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Amados, nós estamos aqui analisando essa palavra agora. Um texto muito conhecido, né, dos irmãos, um texto muito lido nas igrejas, pelos pregadores. E é importante a gente entender uma coisa, que não existe texto conhecido da Bíblia. Ele pode ser muito citado, mas conhecido não. Porque você nunca vai ver uma pessoa ler um texto da Bíblia, pregar, e depois outra pessoa pregar igual aquela outra. Nem você mesmo leu hoje vai pregar esse texto, né? Amanhã você lê ele de novo, você não consegue mais pregar da mesma maneira. Então não existe texto conhecido da Bíblia.
Agora, existem textos lidos, textos citados. Tá? Por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva. Viva. Se você lê um livro secular, você vai ler ele hoje e ler amanhã é a mesma coisa. Mas a palavra de Deus não. Você lê ela hoje, Deus te traz uma revelação. Lê amanhã, Deus te traz outra revelação. Até porque quem nos interpreta a palavra de Deus não é o homem, é o Espírito Santo. Certo? Então, a gente aprende porque o Espírito Santo ele nos ensina. Por isso que é bom uma aula como essa, porque no culto diário, a gente não pode estar perguntando ao pregador. O pregador está com a responsabilidade ali de pregar. Se tiver alguma pergunta a fazer ao pregador, você pode fazer, mas no final, a não ser que o pregador, alguém tem alguma dúvida, pode ser um estudo bíblico, e ele perguntar, alguém tem alguma dúvida, aí você levanta o dedinho e diga, aí você vai lá e pergunta. Mas, do contrário, você deve ouvir. E se ficar alguma dúvida, no final você pode perguntar ou ao seu pastor ou ao próprio pregador. Você diz que ficou com dúvida e cada um tirar a sua dúvida. Certo? Então, tudo como esse é bom, porque a gente vem e a gente pode perguntar, a gente pode tirar nossas dúvidas. Certo? Então, a gente vê que no versículo da Bíblia que a gente leu, o Senhor estava indo para Jericó. Jericó era uma cidade maldita, amaldiçoada, desde Josué lá atrás, quando ela foi derrubada. E nos tempos de Jesus, Jericó foi reedificada. Mas é bom a gente saber que existia duas Jericó, uma velha e uma nova. Uma Jericó velha e uma Jericó nova. A Jericó nova, ela era uma cidade como a cidade de Fernando de Noronha. Quem nunca foi lá, mas sabe que lá é um lugar de muito turismo, né? Passam muitas pessoas, tem muita gente rica lá. Então, Jericó era semelhante a uma cidade assim como Fernando de Noronha. Tá? E só morava barões, sacerdotes, homens de eminência. E justamente passavam muitas carreadas por ali, caravanas. Né? Era ponto turístico, podemos até dizer assim, era necessário passar por aquela cidade porque ela chamava atenção, era uma cidade bem quista pelas suas condições, pela sua apresentação. E a gente vê que ali existia alguns esmoléus, até porque esses esmoléus, eles era um meio das pessoas se sentirem bem, assim, de certa forma, como não, tem um esmoléu ali, vou fazer uma boa ação para Deus, eu vou agradar a Deus, vou dar um esmola. E tinha vários esmoléus ali naquele lugar, mas todos os esmoléus que tinha ali tinham que ter autorização para pedir esmola. Não podia chegar simplesmente lá e pedir esmola, tem que ter uma autorização. E a autorização para se pedir esmola era uma capa que o mendigo recebia ali, dizendo que ele era um mendigo. Tá? Dizendo que ele estava esmolando ali, pedindo esmola. E a gente aprende, né? Eu lembro que antigamente eu dizia assim, por exemplo, vou falar com vocês aqui. Se eu dissesse assim, o diácono Edinaldo hoje, por exemplo, ele está parecendo um ex-moléu. Eu disse assim, o diácono Edinaldo hoje está parecendo um ex-moléu. Isso soaria para vocês como assim? O que vocês imaginariam que isso é para ele? O que vocês imaginariam que isso é? Eu estou dizendo o que para ele? Eu estou querendo dizer o que para ele? O que vocês... Uma ofensa, não é isso? Vocês acham que isso é uma ofensa, na verdade? Se eu dissesse que o diácono Edinaldo está parecendo um ex-moléu hoje? Não é? Mas é assim que vocês pensam também, pessoal? É certo isso aí? Vocês pensam dessa maneira? Então veja bem, por que a gente pensa dessa maneira? Porque a gente às vezes não assimila a palavra de Deus, né? E às vezes a gente não tem um conhecimento, determinados conhecimentos. E eu aprendi que quando eu digo que Edinaldo ele está parecendo um ex-moléu, na verdade eu estou dizendo que ele está parecendo um milionário.
um homem que tem muito dinheiro, muito poder aquisitivo, muita condição financeira. Vocês estão entendendo? Quando eu estou dizendo que aqui, que ele está parecendo um irmão, eu estou dizendo que ele está parecendo um homem milionário, um homem muito rico, um homem que tem muito dinheiro, muita condição financeira, um bom status. Por quê? Por quê? Porque na verdade, de acordo com a Bíblia, esmoléu não é quem pede esmola, é quem dá. Entendeu? Esmoléu não é quem pede esmola, é quem dá. E como é o nome de quem pede esmola? É o quê? Mendigo. Deu para entender? Então quem pede esmola é o quê? E quem dá esmola é o quê? E agora? Eu chamava alguém de serve para apanhar. Está entendendo? Deu para entender? Então, todo mundo em Israel queria ser esmoléu. Porque para ser esmoléu tinha que ter condição. E ser esmoléu era uma dádiva de Deus, a pessoa era abençoada por Deus. Certo? Então veja bem, veja bem. A gente vê que Bartimeu, ele não era um esmoléu, ele era um menino. Certo? Então, uma vez eu fiz uma pergunta de conversa no grupo que eu estava de jovem, na igreja de Nazaré, e eu disse para a menina assim: rapaz, ela está parecendo uma esmoléu. Não dá, pessoal, ela ficou toda triste. Ficou toda triste, assim, pessoal, cuidado, não pensem bobagem antes de ser concluído aquilo que foi dito. Aí eu expliquei a situação. Os caras assim analisando, rapaz, realmente. Digo, eu e ela, porque ela está muito bem trajada e eu estou com esse paletó todo, mas a gente está parecendo uns moléus, tá, igreja? Nada, é isso. Esmoléu vocês, entendeu? Então a gente vê que é importante que a gente conheça quem nos ensina isso é a Bíblia. Então, Bartimeu tinha essa autorização, que era uma capa dizendo, deixando bem claro que ele era um mendigo, que estava ali mendigando. E a história diz que Bartimeu, ele foi filho de um homem que foi morto pela nação, tá? E para que Bartimeu não viesse se vingar, ele foi cego. Alguém o cegou para que ele não viesse se vingar. E ficou esse nome dele, Bartimeu, que quer dizer, Bar quer dizer filho. Timeu é o nome de alguém, que quer dizer Bartimeu. Perdão, Bar quer dizer pai. Bartimeu, ou seja, perdão, Bartimeu, quer dizer filho de Timeu. A palavra Bar quer dizer filho, certo? Filho de Timeu. Então, ele era um homem conhecido, mas vivia na miséria. Porque ele vivia na miséria? Porque o texto diz que ele estava mendigando junto ao caminho ou à beira do caminho. Você sabe que se você chegar ali no meu fio ali na beira do caminho, o caminho é lá onde passa o carro. Aqui é a beira do caminho. Se chegar ali, o que é que você vai ver ali? Aqui na beira do caminho, o que é que mais tem ali? Lixo. Todo lixo vem para a beira do caminho. Mas tem lixo na rua? Todo lixo vem para a beira do caminho. Então Bartimeu estava à beira do caminho, junto do caminho. E quem está à beira do caminho ou junto do caminho, vive no lixo, vive mendigando, vive na necessidade, vive precisando de A e de B. Agora, se você analisar direitinho, está na beira do caminho. Mas só que agora, quem vem passando? Jesus. Jesus disse assim: eu vou derrubar uma grande muralha que tem nessa Jericó. Josué derrubou a muralha de concreto, mas Jesus vai derrubar a muralha espiritual, que é a muralha que causava escuridão na vida daquele cego, que não deixava ele ver além de um palmo, não conseguia enxergar. E agora Jesus chega e vai passando por aquele caminho, e Bartimeu desconfia porque ele vê uma multidão diferente das que sempre passam por ali. Essa multidão vinha louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor, e ele diz: quem é?
está passando? Quem está passando? E aí alguém disse: é Jesus de Nazaré. Dizer que é Jesus de Nazaré é o mesmo que dizer assim: ó, é o matuto que está passando. Porque Nazaré é um interior bravo, ignorante, que não saía nada que prestasse de lá. Todo mundo desprezava Nazaré. Olha de onde Jesus veio. Ele não nasceu lá, mas se criou-se lá, para mostrar que nem sempre dos lugares desprezados sai o que não presta. Então, Jesus veio de Nazaré. Quando dizem é Jesus de Nazaré o que está passando, Bartimeu entendeu que não era Jesus de Nazaré, era Jesus filho de Davi. Ou seja, Bartimeu em algum lugar já tinha ouvido falar da promessa que havia em Israel, que um dia o Senhor Deus haveria de enviar alguém que seria o descendente do trono de Davi e que ele reinaria eternamente. Eita! Ou seja, o cego, ele estava enxergando mais do que quem estava enxergando e andando com Jesus. Porque quando muitos diziam que ele era Jesus de Nazaré, Bartimeu disse: não, ele é o filho de Davi. Meu Deus do céu! Quando ele diz ele é o filho de Davi, Bartimeu estava dizendo automaticamente assim: ele é o Messias, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Filho de Deus, ele é Deus, ele é o que veio para salvar a humanidade, redimir a humanidade, ele é o que veio render nós, cada um de nós, do nosso pecado. Ele é o Salvador, ele é a minha solução, ele é a minha salvação. Se eu perder essa chance agora, eu estou ferrado. Jesus, filho de Davi. Aí eu comecei a gritar. Porque sempre perde a oportunidade, o homem estava passando. E é isso que acontece, irmão. A gente vem para a igreja, sim, a gente vem para a igreja e Jesus vai passando e muitos não clamam, muitos não glorificam, muitos não falam com ele, muitos perdem a oportunidade e entram nesse lugar aqui todo dia e faz mais de anos, mais de meses que está do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque não creu como Bartimeu creu. Irmão, quem serve Jesus Cristo não pode continuar na mesmice. Não pode. A gente passa por processo, a gente não fica em processo. A gente passa por prova, a gente não fica na prova, é diferente. Então, precisamos entender, tá? Que a gente precisa entender que tem que crescer. Então, Bartimeu disse: agora é minha vez. Aí caminhou. Era isso que ele estava dizendo, que Jesus é isso tudo, tá? Quando ele disse Jesus é isso tudo, ninguém escutou, ele pensou, e ele grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora veja bem, uma grande multidão, aquele cego gritando, Jesus ouve aquele homem gritando, e alguém manda que ele se cale, porque é assim. Você vivia no mundo, ninguém manda você se calar. Mas quando você vem para cá adorar Jesus Cristo, todo mundo quer que você se cale. As pessoas lá fora não gostam do seu braço, da sua palavra, do nome de Jesus que você proclama. Quer que você se cale, fique incomodado, mas não se cale. Não se cale porque é no seu clamor, é na sua adoração, é na sua conversação acerca do Mestre que você vai ser abençoado, que você vai ser chamado por Ele para ser abençoado. Então, diz o texto que Jesus parou aquela multidão. Acho que a multidão estranhou, ele parou por quê, né? Jesus é o centro das atenções. Parou por quê? E agora, parou porque o Senhor vai lá e diz: alguém, vamos puxar aquele homem que está clamando ali. E Bartimeu vamos gritar. Vamos gritar. Porque quando Jesus parou, a multidão calou, só se ouviu o grito do cego: Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Jesus, Jesus, Jesus. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Então, filho de Davi, mas cala a boca, filho de Davi, não, filho de Davi, filho de Davi. Quando mais mandar escalar, mas ele dá, é filho de Davi, filho de Davi. E aí, irmão, e nada, irmão, mandado se calar, mandado sair da igreja, mandado deixar de vir para a igreja, para os cultos, para a aula, que nada, irmão. Oxe, aí é que você vem mesmo, porque você vê que é o diabo que está tentando impedir a sua bênção. Ali, ó, aí o Senhor manda buscar. Eita, já vem alguém. Aí, fica tranquilo. Vamos lá, ele mandou te chamar. Mandou te chamar. E agora o cego, quando ele mandou te chamar, irmão. O cego estava sentado, com a capa nas costas, quando ele disse:
Ele mandou te chamar menino. O cego pegou a capa que ele tinha, na hora, fez assim, ó, olha, jogou para longe, deu um salto e ficou de pé já. Já foi apressadinho. Eita, pela fé. Ele era cego, fisicamente falando, mas pela fé já estava enxergando. Já vai ele, jogou a capa bem longe dele. Como quem diz assim, agora nunca mais eu vou mendigar. Nunca mais eu vou ser um necessitado, dependente de algo de ver. Agora eu vou ter alguém que vai suprir a minha necessidade, que vai resolver a minha causa. Ele cria, ele tinha certeza que naquele momento, jogou a capa para fora, irmão. Eu não quero mais saber disso, não é isso que ele estava dizendo. Não quero, eu estou fora, nunca mais eu vou mendigar na minha vida. Irmão, você nunca mais vai mendigar, nunca mais. Você vai se tornar aquela pessoa necessitada de alguém. Não, você já é independente, você já aceitou Jesus. Aceitou Jesus, você se torna independente, porque você passa a ser filho de Deus, sustentado por Ele, protegido por Ele, guiado por Ele, guardado por Ele, tá certo? Então, ó, eu estava dizendo isso de vai, chega lá, eu na frente do mestre, ó, bota ele lá e ele fica lá. Aí, isso que o mestre faz. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E aí eu servo, Senhor, que eu tenha vista, Senhor, que eu veja, Senhor. Diz o texto que o Senhor olha para ele assim, diz, vê, a tua fé te salvou. Naquela hora você olha, ó, e ele vê aquele homem bonito na frente dele, sério, mas bonito, queimada de sol, forte, alto, e aí ele, mestre, o adora. Quando ele adora, ele começa a dar salto mais alto que todo mundo que estava no meio daquela turma ali, vai dar cada salto. E aí o que foi que ele fez? Ele saiu pulando, entrou onde? No templo. Eita, era o sonho dele entrar no templo, mas ele era cego, ninguém quer ir buscar. Mas agora Deus mandou buscar e agora ele vai e entra no templo. E o texto diz, o texto deixa bem claro, os estudos bíblicos, que as pessoas perguntavam, não era esse aí o cego? Era não era esse o cego, não. Era como dizia, era outro não, né? Então existe algum estudo bíblico que deixa bem claro que Bartimeu ali seguiu a Jesus Cristo e dali por diante. Então para ele não foi do tipo de certas pessoas que tem na igreja, que estão vindo na igreja, estão na igreja, mas depois de receber a bênção, perna para quem quer. E Deus sabe quem é. Bartimeu foi diferente. Ele recebeu a bênção e seguiu a Jesus Cristo. Seguiu a Jesus Cristo. Veja, se isso aqui tem um outro texto acerca dele, mas aqui diz assim, ó. Vou ler para você. Já veio aqui no final do texto. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu. E o quê? Olha a diferença. Ele seguiu Jesus por onde? Antes ele estava onde? Deu para entender a diferença? Na beira do caminho não se tem nada, só se vê os outros passar na posição de cima, né? Por cima. Mas quando ele saiu da beira do caminho e foi para o caminho, aí ó, ele recebeu o que ele precisava. Então não adianta ficar na beira do caminho. Sabe o que é ficar na beira do caminho? Você vem para a igreja, mas não ora. Vem para a igreja, mas não faz um sacrifício de jejum. Vem para a igreja, não louva. Vem para a igreja reclamar, olhar os defeitos dos outros. Vem para a igreja criticar, fofocar. Não vem se consagrar, não vem no culto de oração, tá? Quando vem ficar conversando, fica de joelho. Quando vem no culto de oração, irmão, vocês que estão aqui na sala de aula, guardem isso. Não fiquem sentados no culto de oração, porque sabe qual é a cara de quem está sentado no culto de oração? É de uma pessoa que
que não tem nenhum compromisso com Deus e não está nem aí para os problemas dos outros. Está entendendo? Não está nem aí para os problemas dos outros. Porque, digamos, se a pessoa não está orando nem por ela mesma, digamos que esteja tudo bem na vida da pessoa. Mas será que não tem mais ninguém para orar? Que todos os teus familiares estivessem bem. Será que não tem os hospitais, o ministério da igreja, os presídios? Será que não tem os viciados e outras mais para se orar? E aí a pessoa vem no culto de oração e fica sentada enquanto outras pessoas estão de joelho e a pessoa sentada. Às vezes tem gente que fica até conversando. O sangue de Cristo tem poder. Nós estamos na sala de aula para aprender a ser educado diante de Deus. E devemos obedecer às ordenanças dos cultos, né? Culto denominado oração. Você só se levanta quando a campainha tocar. A dirigente levanta, ela toca na campa, aí você pode levantar. Ou quando ela começa a louvar o hino. Mas enquanto ela não levantar, você deve estar de joelho. E não deve se ajoelhar só quando a dirigente se ajoelha. Ela pode se atrasar, mas você chegou, entrou na igreja e já coloca logo seu joelho de pé. Se põe logo de joelho, no caso, né? Se põe logo de joelho e começa a orar. Porque se você não orar, o que vai acontecer com você? Você vai estar desprotegido, vai estar vulnerável aos ataques do diabo, vai estar à mercê dos ataques diabólicos. Então você tem que orar para pedir sustentação para você da presença de Deus e para as pessoas que estão em sua volta. Orar pelo seu ministério, pela sua igreja. Então, culto de oração, vocês que são alunos, aprendam que deve estar de joelho. Os jovens, culto de oração para a mocidade, de joelho. Nada de conversar, de joelho, até a dirigente levantar. Peçam. Vocês têm muita coisa, principalmente os jovens, vai ter uma caminhada longa, mais longa do que a minha de muitos. Então, deve pedir muito. Agradecer, claro, porque a oração, a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e depois interceder, buscando o reino de Deus, que é as coisas que são pertencentes a Deus, como a igreja, o ministério, né? E depois a gente vai apresentar nossas causas a Deus. Na disciplina de oração, eu vou ensinar a vocês diversos tipos de oração. Vocês vão aprender, certo? Então, deu para entender que estar dentro do caminho é isso daí. É não orar, é não se consagrar, é não obedecer, é não ler a palavra, é não obedecer a palavra, tá? É não evangelizar. Tudo isso que Deus lhe mandou fazer, você não faz, então você está à beira do caminho. Está vendo Jesus passar? Tá? E Jesus está passando e você está perdendo um grande tempo, porque na medida que a gente está fazendo a obra do Senhor, é como se a gente estivesse dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Porque a Bíblia diz que 2 homens subiram ao templo para orar, um publicano e um fariseu. O fariseu orava dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem que sou rico, que dou esmola, dou dízimo e não roubo ninguém, como aquele cara que está ali atrás de mim, ó. Aí o que estava lá atrás dele, que era o publicano, ele disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um publicano ladrão. Aí o Senhor olhou assim e disse para ele: o rico se exaltando, porque dá dízimo, dá oferta, e ainda falou mal do outro. E o outro dizendo: tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável ladrão. Aí o Senhor foi lá e quem tem sido justificado? Aquele que era um pecador, mas reconheceu que era um pecador e pediu misericórdia a Deus. Enquanto o outro que estava se exaltando, olha, ficou do mesmo jeito. Deus não recebeu a oração dele. Então, nós precisamos, o que com isso? Demonstrar a nossa humildade, a nossa necessidade de Deus, né? A nossa dependência de Deus, tá? Então, ó, venha para a igreja e se rasgue na presença do Senhor, para não perder o seu tempo. Cuidado, vigie, porque o diabo não está avisando, não. Muitas coisas que o diabo mais gosta, olha, o diabo gosta demais, é de crente que não ora. É 2 coisas que o diabo não quer: que você ore e que você lê a palavra, porque ele só aumenta e fortalece a sua fé. Tá? Então, se você não fizer essas 2 coisas, isso vai animar muito o diabo. Então, deixa o diabo com raiva. Ore, se consagre, leia a palavra,